Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 62 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quarta-feira, 19 de julho. Nan diz a Alessandro que não tiveram avanços com Maria José e é melhor levá-la para a capital. Maria José pergunta a Prudência se Damião ligou. Prudência pergunta se é o namorado dela. Maria José responde que não. Prudência diz que se vê que o Damião gosta muito dela e que gosta dele, que é diferente do outro, Ulisses, que esteve lá quando ela estava no exterior. Maura diz a Alessandro que o médico disse que Lisete e ela estão bem. Agora só tem que esperar. Alessandro diz a ela que amanhã vai levar a Maria José para um hospital na capital. Falsa, Maura diz que sente muito e pede para Alessandro dar um beijo nela e diz que aconteça o que acontecer, que ele saiba que ela vai continuar o amando. Alessandro sai e Maura diz: me perdoa, meu Deus, mas se for ela, faça com que ela morra de uma vez. Helena continua dando os remédios para Maria José, como Jorge mandou. Maria José pergunta por que a mãe não lhe disse que ela teve um namorado chamado Ulisses. Helena fica nervosa e pergunta a ela quem falou sobre Ulisses. Maria José diz que foi Prudência. Helena diz que Prudência não sabe de nada e que Ulisses era um amigo que ela tinha no exterior. Sozinha, Maria José se pergunta quem ela é, porque não se lembra de nada e porque não lhe dizem toda a verdade. Mais tarde, Maria José volta a sonhar com Alessandro e o filho. Alessandro chega na clínica para levar Maria José para a capital. Hernan diz que antes quer mostrar uma coisa para ele e leva até o quarto. Hernan mostra as costas de Sandra para Alessandro e diz que não tem a cicatriz daquela cirurgia que ela fez. Alessandro olha bem o local e diz a Hernan que não é a Maria José. Hernan diz a Alessandro que examinou minuciosamente aquela mulher e ela tem marcas no corpo todo, aparentemente de tatuagens que foram apagadas com raio laser. Alessandro diz a Hernan que aquela mulher é a irmã gêmea da Maria José, a Sandra, e isso quer dizer que a Maria José está viva, que ela está bem. Bruno vai visitar Maria José e pergunta por que ela sempre evita os beijos dele. Maria José diz que já disse que não é uma mulher fácil, que ainda não sente confiança. Bruno diz que entre eles sempre houve mais do que beijos. Maria José diz que isso foi em outra época, e se ele quiser, vai ter que conquistá-la. Alessandro diz à mãe, Pedro e Hernan e Fernando que a teoria dele estava certa, que sequestraram a Maria José para substituí-la pela Sandra, que estava em coma. Vitória não quer acreditar e pergunta como é possível que Maria José tenha se prestado a uma mentira dessas. Alessandro diz que Jorge, o novo marido de Helena, apagou a memória da Maria José. Jorge diz a Bruno que no domingo vai ter uma festa no rancho de Porfírio e ele não pode ir porque o Fernando e Alessandro vão estar presentes. Furioso, Bruno pergunta quem foi o infeliz que os convidou e diz que eles não podem aparecer lá, muito menos o Alessandro. Jorge diz que Alessandro já sabe que Maria José tem uma irmã gêmea. Por outro lado, ela não se lembra de nada, então ele não vê problema. À noite, Bruno diz a Maria José que a ama, que faz tempo que está se segurando, mas quer ficar com ela como eles ficavam antes. Maria José diz que tem tido sonhos, que sonhou que estava com um homem, mas não era ele. Bruno pergunta por quê e diz que ama, como louco, e a beija. Nesse instante, Maria José se lembra de Alessandro, dizendo que queria amar ela
Então ela se afasta de Bruno e sai correndo. Chega o dia da festa que Porfírio fez para Sandra. Alessandro e Fernando chegam no rancho. Fernando diz para Alessandro ficar ali e não se aproximar de Maria José para nada, porque, com certeza, ela não se lembra de nada e, se vê, pode provocar um choque, como Hernán disse. Helena vê Fernando e pergunta se o chefe dele não foi. Fernando diz que não. Helena diz a Fernando que está sabendo que ele sabe que a sua filha Sandra tem uma irmã gêmea, mas ela não sabe e Porfírio também não. Fernando diz que ela pode contar com a sua descrição. Helena diz a Jorge que já falou com Fernando. Alessandro não escuta Fernando e começa a andar no meio da multidão à procura de Maria José. Porfírio apresenta sua neta, Sandra, para Fernando. Fernando fica surpreso ao ver que Maria José não reconheceu. Maria José diz a Fernando que morou um tempo no exterior, que ela esteve em lugares muito lindos. Alessandro os observa à distância. Depois da festa, Helena pergunta a Maria José o que Fernando perguntou para ela. Maria José diz que muitas coisas, que cidade ela tinha visitado na Europa e ela teve que inventar tudo. No hotel, Alessandro pergunta a Fernando se Maria José não se lembra de absolutamente nada. Fernando diz que quando os apresentaram, ela olhou como se ele fosse um completamente estranho. Fernando diz que mencionou ele, mas ela não moveu nenhuma pestana. Maura liga para Helena e diz que quer saber por que eles devolveram a Maria José para a casa dos Lombardos, porque a deixaram na frente da casa de Alessandro, sendo que eles os combinaram outra coisa. Surpresa, Helena diz que não é a Maria José, é a Sandra e desliga o telefone. Furiosa, Helena vai tirar satisfações com Jorge por ter mentido para ela. Jorge diz que de qualquer modo Sandra não vai mais acordar e era necessário acalmar o Alessandro Lombardo, fazendo ele acreditar que a mulher voltou. Jorge diz que sem ele, Helena não teria sabido o que fazer e manda ela parar de reclamações e de ser tão burra. Bruno sonda Maria José para saber como foi a festa. Ele diz que não pôde ir porque teve que resolver um assunto de trabalho e que a mãe dela disse para ele que um tal de Fernando e o chefe dele, Alessandro, iam comparecer na festa. Maria José diz que Fernando foi sim, mas o chefe dele não, e pergunta se Bruno ficou com ciúmes do Fernando Alanis. Bruno diz que nem pensar e sabe que ela o ama e que mais cedo ou mais tarde vai acabar aceitando. Helena almoça com Fernando e agradece por ter sido super discreto com Sandra. Alessandro fica à distância os observando. Fernando diz que não entende por que ela escondeu a verdade da filha. Helena diz que no princípio se calou por vergonha. Não era fácil dizer para a filha que abandonou o pai dela porque se apaixonou por outro e tinha medo que ela jamais o perdoasse. Fernando diz a Helena que a outra filha dela está em coma. O Alessandro está arrasado e por isso não foi na festa. Helena diz que é muito triste, mas não vai mais ocupar o tempo dele. Eu agradeço por tudo e lhe desejo uma boa viagem de volta. Alessandro pergunta a Fernando o que Helena disse. Fernando diz que muitas coisas, mas algo lhe diz que tudo é mentira. Alessandro e Fernando voltam para casa. Alessandro diz à mãe que vai morar no interior. Vai alugar uma casa mais perto possível de Helena e Jorge e vai recuperar a mulher dele, seja como for, nem que tenha que roubá-la. Raquel e Roberto têm uma audiência de divórcio. Roberto diz ao juiz que só quer a guarda da menina. Raquel diz que Roberto pode esquecer, que pensou melhor e ele sabe que depois do que fez a ela jamais entregaria a menina para ele. Paula diz ao pai Xuxo
que o doutor Hernan avisou que levaram a Sandra para a capital para os melhores médicos. Alessandro conta para Pedro e Paula o que descobriu sobre Maria José. Pedro conta para Paula como Helena os abandonou. Bruno pressiona a Helena para ajudá-la a se casar com Maria José e ameaça contar tudo. Helena diz que ele também está envolvido. Bruno diz que de jeito nenhum, que quem fez a sujeira foi a Maura, e é bom ela ir pensando no jeito de ajudá-lo. Alessandro diz a Paula que quer que ela vá para o interior com ele, mas ela não pode contar para ninguém. Helena tenta convencer Maria José a aceitar Bruno. Maria José diz que gosta do Damião, mas tem alguma coisa nele que não agrada. Helena pergunta o quê? Maria José diz que não sabe, que o sorriso dele é azedo e parece falso e forçado. Helena diz para Maria José sair um pouco mais com Damião e tentar uma aproximação mais íntima. Maria José diz à mãe que às vezes pensa que ela não a ama e que pelo dinheiro do avô dela está disposta ao que for, mas avisa que não vai ficar com ninguém, só com quem ela quiser. Sozinha, Helena diz: acho que com você também cometemos um erro, filhinha. Paula diz ao pai que Alessandro e ela vão ficar um tempo perto do lugar onde a Maria José está e pouco a pouco vão se aproximando dela. Alessandro diz a Maura que vai para a capital porque quer ficar no hospital ao lado da Maria José. Maura diz que ele tem que estar preparado para uma desgraça. Não é que ela deseje, mas Alessandro diz que tudo vai correr bem e vai embora. Sozinha, Maura diz: tomara que ele nunca descubra a verdade, senão vai me odiar. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.